Você trouxe um ponto importante, Gustavo, que é colocar o empréstimo como parte do orçamento da pessoa, né? Porque senão gera aquele efeito bola de neve. Então, às vezes, eu contrato um empréstimo para cobrir alguma dívida, mas aí eu começo a não dar conta de arcar com as prestações do empréstimo, né? Por que que é um benefício, né? A taxa reduzida, a possibilidade de contratação, já que tem um limite pré-aprovado, menos burocrático. Essas facilidades traz esse conceito, essa forma de ver como um benefício. Mas a Forluz faz a gestão dele como um investimento e o retorno desse investimento são para todos os participantes. Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que apoia o participante na construção de um futuro financeiro seguro. Olá, seja bem-vindo ao Prevcast for Luz, o podcast da Fundação que apoia você na construção de um futuro financeiro mais seguro e tranquilo. Eu sou a Márcia Constante e o tema de hoje é empréstimo. Então, para quem não sabe, a Fundação ela tem empréstimo, ela oferece empréstimo para os seus participantes e esse é um tema que gera muitas dúvidas entre eles. Então, hoje a gente vai esclarecer tudo e eu estou aqui com o Luiz Gustavo Santos, que é analista da área de empréstimos da Fundação. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Márcio, o convite. É muito bom, né, poder falar do empréstimo, principalmente para o participante que sempre nos apresenta algumas dúvidas e necessidades. Então, acho bacana hoje a gente trazer essas informações. Maravilha, vamos começar então do começo, né? Quais que são os critérios para poder requerer um empréstimo na Forluz? Primeiramente, tem que ter o vínculo com a Forluz. Então, todo participante, ao fazer a adesão, passados-se 12 contribuições, ele consegue ter o limite ali pré-aprovado. Então, a partir desse momento, ele consegue entrar no nosso portal, no nosso aplicativo, fazer simulações e ver todas as condições para ele fazer uma contratação. Uhum. O empréstimo ele é ali uma alternativa, né? Um recurso que a pessoa pode recorrer em algum momento. Quais situações que é interessante recorrer ao empréstimo, né? O que ele deve avaliar antes de tomar essa decisão e fazer a solicitação do empréstimo na Forluz? Certo. Uma pergunta muito bacana, porque no momento que você vai fazer uma contratação, é muito importante que você faça algumas avaliações, né? Principalmente, é uma necessidade real? É um desejo momentâneo? Então, avaliar primeiro essa questão, né, da possibilidade de contratação e até mesmo extrapolar um pouco mais. Seria realmente o único meio contratar um empréstimo? Teria outras possibilidades? Se não, avaliar outras possibilidades também. Uma questão muito importante é taxa de juros, né. Qual que, vai ser a melhor forma de você contratar um empréstimo? Sempre aquele que tem uma taxa menor. Então é uma avaliação a ser feita. Outro ponto é a questão de comprometimento. Então no momento que você faz uma contratação de empréstimo, você ali vai assumir uma parcela que vai entrar no seu orçamento. Então, não só avaliar o seu momento de vida, já que essa parcela vai começar a ser descontada ali no seu benefício, no seu pagamento, mas também avaliar o seu momento de curto e longo prazo, porque a depender do prazo dessa contratação, esse empréstimo, né, vai permanecer em outros momentos da sua vida ali para você não ter surpresas. Você trouxe um ponto importante, Gustavo, que é colocar o empréstimo como parte do orçamento da pessoa, né? Porque senão gera aquele efeito bola de neve. Então, às vezes, eu contrato um empréstimo para cobrir alguma dívida, mas aí eu começo a não dar conta de arcar com as prestações do empréstimo, né? E você trouxe ali alguns critérios sobre taxa. Quais que são as vantagens do empréstimo da Forluz? A gente sabe que tem várias opções de mercado, né? Então, digamos que a pessoa avaliou, ela falou: não, faz sentido para mim o empréstimo agora, eu preciso recorrer a esse recurso. Quais que são as vantagens de contratar um empréstimo na Forluz e não em outras opções? Então, a primeira vantagem são taxas menores, né? Nós temos uma taxa muito competitiva em relação ao mercado, então essa de largada já é uma grande vantagem. Outra questão é um limite pré-aprovado. Então, ali antes mesmo de fazer a contratação, você já tem as possibilidades, recursos, valor de parcela, qual que vai ser o prazo, então você consegue se programar, tá? Outra questão também é a praticidade. Então, como é um empréstimo consignado, você tem ali esse limite pré-aprovado e não tem aquela burocracia de enviar documentos, aguardar uma análise. A gente tem sim uma análise, mas ela é bem rápida, ágil e rapidamente você tem um crédito na sua conta. Você falou sobre o limite de empréstimo. Como que é definido esse limite de empréstimo para o participante? Ele é atualizado todo mês, tá? Com base nas informações dos meses anteriores. Porém, a gente precisa liberar esse limite com base na sua margem de consignável e na sua reserva. Então, o Uhum. participante ativo, ele tem ali o saldo de contas, a gente vai avaliar esse saldo de contas e o
qual que vai ser o comprometimento máximo que a gente vai poder ali pegar no contra-cheque dele. E aí, a partir dessas avaliações, aí de uma forma mais conservadora, a gente libera esse limite. Só para a gente esclarecer aqui uma questão mesmo de conceito, essa margem consignável que a gente fala é uma margem é aquela margem de 30%, é isso? A margem consignável é uma previsão legal. Então, considerando que é um empréstimo consignado, a gente não pode extrapolar 35% da sua renda. Basicamente, ele é rendimento bruto, menos alguns descontos legais, como imposto de renda, INSS, para quem é um participante ativo, e a gente chega numa base de cálculo. E essa base de cálculo a gente não pode comprometer mais de 35%. Porém, dentro do regulamento Forluz, a gente tem ali algumas variações em relação a essa margem de concessão. Alguns são 30%, outros 25%, vai depender ali da sua categoria. E só para a gente trazer agora para o participante, aonde que ele acha isso, né? Onde que está a informação sobre o meu limite de empréstimo e como que eu faço para fazer essa contratação? Eu tenho que entrar em contato com a Forluz? Como que funciona o processo? Olha, a contratação ela é super fácil, prática. Hoje nós temos vários, né, dispositivos onde o participante consegue fazer o acesso, não só no app da Forluz, então pode baixar tanto no Android, iOS, ou até mesmo na nossa área logada no portal, através de um desktop, um notebook. Acessou a área logada, você vai ter ali acesso na aba de empréstimo aos seus limites, que normalmente, né, todo mês ali a gente faz a atualização. Feito o acesso, você já vai ter ali o limite pré-aprovado, o número de parcelas, condições. Simulou, basta assinar para fazer a contratação. E essa assinatura também ela é 100% digital. Você vai Uhum. passar ali por um processo de validação, biometria facial, que traz também segurança para você no momento da contratação e para a Forluz também, já que a gente deixa o processo bem mais seguro. Uhum. Feito isso, a gente recebe ali o seu pedido, vamos fazer uma análise de acordo com os outros critérios do regulamento e toda semana o crédito é feito na conta do participante. Vou resgatar um pouquinho desse passo a passo então, Gustavo. O participante pode acessar a área logada dele, né, com login e senha, matrícula e senha dele de participante, seja no nosso portal, que é o forlus.org.br, tanto pelo aplicativo também, e consultar ali qual que é o limite de empréstimo que ele tem. E acho que é importante que você trouxe que ele faça simulações, né, antes de decidir em quantas parcelas que ele vai fazer esse pagamento, qual que vai ser realmente o valor que ele vai fazer a solicitação. E você trouxe aí no finzinho uma mudança que é relativamente recente, acho que tem cerca de um ano que a gente fez uma melhoria muito legal, que é o prazo de liberação do recurso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona esse calendário de liberação dos recursos para o participante. Certo. Anteriormente, a gente só tinha 2 datas de crédito, era dia 15 ou dia 30. Então, através de várias melhorias, não só nessa parte da contratação 100% digital, a gente trouxe essa outra melhoria que é a agilidade. Então, agora a gente tem um crédito semanal, onde, se o participante faz a simulação e o pedido até na terça-feira, esse crédito já cai na conta dele na sexta-feira dessa mesma semana. Então, a depender da data de solicitação, ele aguarda aí no máximo 3 dias para ter esse crédito. Então, é um prazo mínimo de 3 dias realmente, que Isso. pode chegar, acho que é no máximo a 10 dias, é isso, não? Máximo 9, Máximo né. 9 dias, Então se ele maravilha. solicitou na quarta-feira, ele vai ter o crédito na sexta-feira da semana seguinte. Mas aí a partir dessas simulações, como você comentou, ele consegue entrar, se programar e a partir do momento que ele realmente entendeu, né, se planejou, faça a contratação, que o crédito vai ser direcionado para a conta dele. E depois que ele tem o empréstimo, né, ele tá lá pagando o empréstimo dele, mas ele tem algumas possibilidades que ele pode resolver recorrer. Então ele pode antecipar, ele pode fazer algumas amortizações, se ele quiser tentar quitar essa dívida mais rápido, né, vale a pena? Como que funciona isso? Né. E até voltando essa questão de planejamento financeiro, para a pessoa ficar bem tranquila, né, até porque se você contrai um empréstimo, né, dependendo do prazo, você precisa se readequar dentro do seu orçamento. Então, essas possibilidades não só de quitação ou outros tipos de abatimento, como antecipação e amortização, são muito importantes dentro desse fluxo de contrato, né. A possibilidade de quitação, né, o próprio nome já diz, você ali dentro do mês tem uma data pré-estabelecida máxima para você fazer a quitação, tá. Feita a quitação, não tem mais incidência de juros, e aí aqui é importante destacar o seguinte: o empréstimo Forluz, ele segue a metodologia saque, tá, com uma taxa de juros pré-fixada e a correção monetária pós-fixada pelo IPCA do IBGE. Então, a partir do momento que você quitou, não tem mais incidência de juros. Não tem desconto, mas você deixa de pagar os juros futuros. Outras possibilidades, que aí sai da questão da quitação, é a antecipação ou amortização. E aí é bom entender a
a diferença entre essas duas possibilidades, né? A antecipação você vai solicitar quando você quiser reduzir o prazo do seu contrato. Então, a parcela está cabendo dentro do meu orçamento, não tenho nenhuma surpresa, não seria surpresa, né? Não tenho nada que vai entrar ali logo na frente, então eu consigo manter essa parcela, então eu reduzo o prazo. Vai acabar o contrato mais rápido, vai ter menos incidência de juros em função desse prazo que foi reduzido. Uhum. Ou outra possibilidade é: olha, essa parcela está muito alta, apareceu um imprevisto, não estou conseguindo arcar com ela, mas vai entrar um recurso e eu quero abater. Posso reduzir a parcela? Pode. Então você vai solicitar uma amortização, reduzir o valor que você paga atualmente e manter o prazo. As duas você vai abater no seu saldo devedor, reduzir a incidência de juros, já que o saldo devedor está reduzindo, mas a diferença delas é muito importante que o participante entenda para que ele faça a melhor escolha. E qual que é o caminho para ele fazer essas solicitações, né? Ele faz via área logada também? Ele entra em contato com a Forluz para poder fazer esse contato com a equipe de empréstimo? Como é que é o caminho para ir? O nosso empréstimo, não só a contratação é 100% digital, mas principalmente o acompanhamento, que é muito importante também. Então, Uhum. fez a contratação, vou deixar esse contrato aí, ele vai ser descontado do meu contra-cheque, posso ficar tranquilo? Pode, mas também não tira essa questão de você acompanhar o seu contrato, principalmente para saber se tem parcelas em aberto ou essas outras possibilidades de abatimento. Então, não só no nosso aplicativo, quanto no portal, no nosso chatbot também você consegue fazer essas simulações e emissão desses boletos, tá? Maravilha, essa informação é excelente para o participante saber. E aí tem uma outra pergunta que o pessoal sempre faz para a gente, né? Você falou um pouquinho sobre a questão de taxa, da atratividade do empréstimo da fundação, mas às vezes quem está nos ouvindo se pensa assim: será que não dava para reduzir mais um pouco essa taxa do empréstimo Forluz? Por que que ele não pode ser um pouquinho menor? Explica para a gente como que funciona a definição dessa taxa, né? Qual que é a taxa atualmente do empréstimo da Forluz e como que ela foi definida? Por que que a gente não pode simplesmente amanhã resolver reduzir esse número? É uma pergunta muito bacana e aí é até importante para a gente trazer alguns conceitos para que o participante entenda realmente essa composição de taxa. Hoje a taxa do empréstimo é 7,5 ao ano, mais a correção monetária pelo IPCA, Uhum. né? E como que essa taxa é definida? E aí que entra essa questão que o participante ele precisa entender a diferença entre um benefício e um investimento, porque o empréstimo para Forluz ele está ali dentro da nossa carteira de ativos, é de fato um investimento, tem uma legislação própria, né, que vai estabelecer ali alguns critérios, diretrizes, né, e como investimento ele precisa remunerar acima da nossa taxa mínima atuarial, tem que custear os custos da operação, porque para circular, né, para gerir essa carteira tem custos operacionais e também alguns riscos. Então, essa taxa tem que ser suficiente para suprir essas necessidades. E se a gente avaliar a taxa, mesmo com essa composição, a taxa do empréstimo Forluz hoje ela é menor do que a do mercado. Então ela já é uma taxa atrativa. Uhum. É um investimento interessante para a fundação e uma possibilidade de recurso muito válida para o participante também com uma taxa baixa, né? Isto. E voltando a essa questão de benefício para o participante, por que que é um benefício, né? A taxa reduzida, a possibilidade de contratação, já que tem um limite pré-aprovado, menos burocrático, é um empréstimo consignado, então o desconto vai ser ou na folha de pagamento, né, enquanto a pessoa está na vida laborativa, ali ativo na patrocinadora, ou no seu contra-cheque de assistido, então no seu benefício todo mês vai ser descontado. Então essas facilidades traz esse conceito, essa forma de ver como um benefício, mas a Forluz faz a gestão dele como um investimento e o retorno desse investimento são para todos os participantes. Claro, também tem impacto no nosso plano de benefício, né? Exato. Maravilha. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, muito bom falar do empréstimo, que é um segmento muito importante, não só para a fundação como investimento, mas para os nossos participantes. É isso aí. E você que está acompanhando a gente, se quiser saber mais sobre o empréstimo ou sobre outros assuntos da Fundação, não esquece de acessar o nosso site, que é o forluz.org.br, e continuar acompanhando a gente aqui no YouTube também. Lembra de ativar as notificações aqui do canal para você ser avisado sempre que um vídeo novo for publicado. Muito obrigada e até a próxima!